Caríssimos e caríssimas, torcedores e torcedoras do Green Bay Packers de todo o Brasil. Como eu disse no vídeo anterior, eu ia fazer um vídeo separado para tratar sobre o desempenho do Green Bay Packers, de Aaron Rodgers, Matt LaFleur, de modo geral, nessas 4 primeiras partidas, tá? E, bom, vocês devem estar vendo que eu estou com esse chapéuzinho rosa, até porque estamos falando de Outubro Rosa, então esse perfil apoia esta campanha, né, para que você faça o seu autoexame de prevenção ao câncer de mama. Então, durante esse mês, nos vídeos que eu fizer, estarei usando esse belíssimo chapéu rosa aqui para ornar. Está ornando bem com essa jersey branca dos Packers. Estou me sentindo um torcedor da Mangueira, né, com esse visual. Mas vamos lá. Falando sobre desempenho. Gente, eu tenho certeza que a grande maioria, a esmagadora maioria dos torcedores dos Packers, que tirando nos dias de jogos, né, onde o coração fala mais alto, é bem racional. E eu não tenho dúvida que na cabeça de todos vocês, mais racionais, o desempenho do Packers é muito aquém da campanha que ele apresenta. Hoje nós estamos com uma campanha 3-1, só perdemos na estreia para o Minnesota Vikings, aquele famoso jogo de feijoada da semana 1, todo mundo sabe. Depois engrenamos 3 vitórias, Bears, Bucks e Patriots, né, incluindo uma vitória contra os Bucks, que de modo geral é importante, um adversário muito forte na conferência. Mas a gente tem que saber separar resultado e desempenho, né? Tudo na vida você tem que saber separar resultado e desempenho. Para quem é resultadista, talvez nem valha muito o que eu vou falar aqui. Vai falar, 3-1, o time tá bem, pô. Tá aí liderando a divisão lá, junto com o Vikings, vai. De um jeito ou de outro vai se classificar, né, para os playoffs tranquilamente, ainda que não seja ganhando a divisão, entre meio pela porta dos fundos, ok, o negócio é resultado, o negócio é ganhar jogo, né, foda-se desempenho e tal. Então, respeito, tá? Tem quem, né, compartilha dessa opinião, né, estritamente resultadista, ótimo, sem problema nenhum. Quanto a isso, alegria absoluta, 3 vitórias, 1 derrota em 4 jogos, tá muito bom mesmo. Até não considerava, tá? Até considerava que seria um 3-1 mais diferente. Eu botaria uma vitória contra os Vikings na semana 1 e contabilizaria uma derrota para os Bucks, né, na semana 3. Só aconteceu essa inversão, mas o 3-1 eu até imaginava nessas 4 primeiras semanas. Só que eu esperava um desempenho melhor. Eu esperava um desempenho mais contundente, de uma equipe que nos últimos anos foi postulante ao Super Bowl, apesar das pipocagens e playoffs, mas sempre foi um postulante ao Super Bowl. É uma equipe que, em temporada regular, não só vencia, mas convencia, fazia partidas realmente supremas, né, de supremacia, de soberania em relação, né, de superioridade, né, de domínio em relação ao adversário, tá? Coisa que a gente não consegue ver, né, nessas 4 primeiras semanas. Eu não quero ser aqui o profeta do Apocalipse, falar que tá tudo errado, que o Packers não vai virar nada essa temporada, ou em breve vai dar um vexame aí e vai abandonar a disputa, enfim. Mas eu acho que hoje, com 4 semanas, dá pra gente tirar algumas conclusões que a gente está vendo e fazer algumas projeções, né, do que essa equipe pode apresentar mais nas próximas semanas, né? E eu quero começar falando justamente do Aaron Rodgers, porque é inevitável, né, que o sucesso ou insucesso da equipe dentro de campo passa pelo desempenho do quarterback. Não tem como, né, negar. E o Aaron Rodgers, para mim, ele está numa tranquilidade tão grande, mas tão grande, assim, não sei se ele exagerou na dose do chá de ayahuasca aí nas vésperas da temporada, porque ele está numa tranquilidade, numa serenidade tão grande, que isso acaba até dentro de campo se confundindo um pouco com relaxamento, omissão. Não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu. Impressão que ele começou essa temporada, né, justamente com o pé no freio, né, não querendo talvez ainda expor todas as suas armas, né, todo o seu arsenal, né, de jogadas, enfim, tudo, todo o playbook, né, do Matt LaFleur, mas ele
né, não começou da forma como a gente estava acostumado, né? Com aquela força, com aquela pegada, com aquelas big plays, com aquele play action absolutamente eficiente, que a gente sabe que igual ele faz, quase ninguém faz. Então, além disso, né, questão dos overthrows também, a gente vê ele dar alguns passos assim que a gente olha e fala, pô, mas que é isso, velho? Pra quem que você lançou? Né? Uma coisa que às vezes parece que ele tá um pouco desconectado do jogo em alguns momentos, né? Não está focado, né, no aqui, no agora, né? Alguns passos que não fazem sentido. Em 4 jogos ele já sofreu 3 interceptações e nesse último jogo contra os Patriots, né, levou uma pick six ridícula, absolutamente ridícula. Ele lançou a bola exatamente para o cornerback adversário, né, que não tinha ninguém próximo, um recebedor próximo ali para falar assim, o cara tentou lançar uma janela curta e o cornerback foi melhor e conseguiu interceptar. Não. Ela lançou exatamente da mão do cornerback dos Patriots. Né? E teve nessa interceptação retornada para touchdown. Então, para resumir a questão do Rodgers, semana 1 não foi bem. Semana 2 precisou jogar o mínimo, e nem passou tanta bola assim para ganhar do Chicago Bears. O mínimo. Semana 3 contra os Bucks, um ataque que anotou 14 pontos e ficou ali no fio da navalha o jogo inteiro, correndo o risco de na última campanha dos Bucks ainda tomar virada. Né? Se eles fazem aquela conversão de 2 pontos, levava o jogo para prorrogação e sabe lá Deus o que ia acontecer. Então, um ataque que anotou 14 pontos só contra os Bucks, produziu pouquíssimo. Aaron Rodgers também, né, foi muito pressionado contra os Bucks, foi muito pressionado contra os Patriots, e aí a gente tem que fazer uma divisão de responsabilidades, evidentemente, que o trabalho da linha ofensiva não foi dos melhores, né? Apesar de ter contado com o retorno do Bakhtiari no jogo passado, jogou também, né, no domingo agora, mas o Elgton Jenkins não foi bem nesse jogo de domingo, então acabou permitindo pressões para cima do Aaron Rodgers, e isso de fato acaba, né, impactando no rendimento ofensivo quando o Rodgers é pressionado, né, as coisas se dificultam muito mais, né, para que o ataque dos Packers imponha o seu jogo. Então o desempenho da linha ofensiva a gente pode levar em consideração? Pode. A questão da falta de confiança ainda do Rodgers em relação aos rookies, Christian Watson e Romeo Doubs principalmente, né, que acabam dropando algumas bolas, deixam ele um pouco irritado, enfim, também podemos considerar isso de certa forma, que ele ainda não tem essa confiança para, no momento de mais necessidade, lançar a bola para esses caras, tendo que recorrer sempre ou ao Allen Lazard, ou ao Randall Cobb, ou ao Sammy Watkins, que nem, né, que está também fora aí por mais 3 semanas, né? Isso também pode ser dito, né? Um ataque ainda em reformulação após a saída do Davante Adams, e o Rodgers está buscando melhor sintonia aí com seus novos recebedores. Tudo isso eu posso levar em consideração. Mas se a gente avaliar o desempenho pessoal, sem analisar o contexto externo, mas o desempenho pessoal do Rodgers é bem abaixo da média. Bem abaixo da média. No intervalo do jogo contra os Patriots, ele estava com números ali, com ratings ali com todo respeito, de quarterback de várzea. De qualquer um aí que pega para jogar aí, qualquer campo de várzea na sua cidade, que vai arriscar ser quarterback, não sabe nem o que está fazendo com aquela bola oval na mão. Então o rating tá ridículo, de 3, 4. E isso não era um Rodgers. Sei que ele está se cobrando muito, ele deu uma entrevista dizendo que não está satisfeito, que ele precisa melhorar muito, que o time precisa melhorar muito. Sei que está tendo essa cobrança, né, interna, ele mesmo se cobrando, ele mesmo cobrando os companheiros, todo mundo se cobrando por um desempenho melhor. Mas o melhor desempenho dos Packers, ofensivo, passa por um bom momento do Aaron Rodgers. E o que a gente tem que dizer nesse momento é que o momento do Rodgers não é bom. Nós temos conseguido ganhar jogos muito por conta da defesa. Nossa defesa segurou os Buccaneers, nossa defesa conseguiu, de certa maneira, segurar os Patriots, né? E acobertando, né, de certa forma, as besteiras que o Rodgers tem feito nessas partidas. Tá?
Não quero dizer aqui que a temporada dos Packers está condenada por conta disso, até porque foram apenas 4 semanas. A tendência é que o Rodgers engrene, que o Rodgers melhore, que o Rodgers evolua. A gente sabe que quando ele está realmente puto com o desempenho individual, né, ele chega no outro jogo aí com o pé na porta, tá? Mas é o meu dever aqui, né, dar o meu posicionamento e analisar o que eu tenho visto do Rodgers até agora. Um cara que, em certos momentos do jogo, parece desfocado, desconcentrado, né, literalmente com o pé no freio mesmo, né? Evitando fazer jogadas mais arriscadas, né, coisa que ele nunca se preocupou em fazer, né? Optando muito pelo jogo terrestre, jogadas mais simples, mais conservadoras, passes mais curtos, mais rápidos. Coisa que a gente não está muito acostumado a ver. Então não sei se isso é uma estratégia, alguma coisa prevista no playbook, mas eu acredito que do ponto de vista individual, ele tem deixado a desejar. E isso pode comprometer muito uma campanha, porque, né, o melhor desempenho ofensivo dos Packers passa por um momento bom do quarterback. E o quarterback não está vivendo o seu melhor momento. Por isso que o ataque também, consequentemente, não consegue render o esperado. Então, a avaliação que eu tenho do Rodgers é essa, né? Acho que domingo que vem tem mais uma ótima oportunidade, né, de rechaçar aí essas críticas, né? Até porque, né, a crítica que eu faço né, como torcedor que não vai passar pano eternamente pro cara, né? Se o cara não tá legal, eu tenho que falar que o cara não tá legal. E acredito sim que ele vai melhorar bastante nas próximas semanas aí e vai voltar a ser aquele Rodgers nível MVP que a gente conhece. Mas, como disse, é meu dever informá-los, dar minha opinião de que, neste momento, apesar dos resultados estarem sendo relativamente bons, apesar de todos eles apertados, né, sofrimentos desnecessários nos últimos jogos, para conseguir essas vitórias, né, o nosso principal jogador não vive o seu melhor momento. Tá? Então é isso que eu tenho que dizer sobre Aaron Rodgers. E isso se estende também ao Matt LaFleur, que parece que está com um playbook um pouco engessado também, né? Em algumas jogadas que poderiam se exigir jogadas mais conservadoras, ele arrisca demais. Jogadas que precisam ser mais arriscadas, ele opta por caminhos mais conservadores. Então, é uma certa contradição que em alguns momentos dos jogos não tem dado certo. É como a gente diz, são jogadas manjadas, que o adversário já sabe o repertório dos Packers, o que o Packers vai fazer, né, o tipo de jogada, quando que vai optar por um jogo terrestre, quando que vai optar por uma jogada de play action, enfim, um posicionamento, né, under center, enfim, tudo isso os caras já sabem. E tá na hora do LaFleur também ter essa autoavaliação, essa autocrítica e dar uma mexidinha, uma revolucionadazinha no seu playbook, né? Tentar variações, tentar inovações para surpreender os adversários. Porque até agora o que está sendo proposto é bem raso, bem óbvio, né? LaFleur tem que se lembrar da escola dele, a escola Kyle Shanahan, a escola Sean McVay, são escolas criativas, né? E isso parece que ele deixou um pouco de lado nesse começo de temporada também. Então, todo esse crescimento dos Packers que a gente espera que aconteça passa por uma melhor sintonia entre Rodgers e LaFleur e por uma melhor atualização, né? Uma melhor variação do playbook, né? Essa é a minha opinião. Se tudo isso melhorar, se houver essa convergência, melhor, né? Um playbook melhor, mais moderno e um quarterback com melhor desempenho individual, se unir as duas coisas, certamente, né, o desempenho do time vai melhorar, né? Porque senão a gente vai ficar aí conseguindo vitórias, que é importante, claro, mas vitórias apertadas, por menos de uma posse de diferença, por 3 pontos aqui, 2 pontos ali. Então lembrem-se vocês que dessas 3 vitórias, 2 foram conquistadas assim no limite. 2 pontos de diferença contra os Bucks, 3 pontos de diferença contra os Patriots. E contra 2 equipes que estavam muito desfalcadas, com muitos problemas.
né? Então, eu só faço esse alerta porque lá na frente, né, a gente vai enfrentar times mais casca-grossas, daqui a pouco vai enfrentar um Buffalo Bills, daqui a pouco vai enfrentar, né, um Philadelphia Eagles, e aí com esse futebol vai ficar difícil, né? Então, para resumir essa minha colocação, é isso, gente. Os resultados em termos de vitórias são bons, 4 jogos, 3 vitórias é bom, mas se você olhar os resultados em si, foram resultados dramáticos, principalmente nas 2 últimas semanas. O único resultado relativamente tranquilo ou menos difícil foi contra o Chicago Bears, né? Nas 2 semanas seguintes foi na alma e no coração mesmo, né? Um torcedor quase infartando, assim como foi no domingo. E isso passa, como falei, por um desempenho abaixo da média, abaixo da crítica do nosso quarterback e por um playbook muito óbvio, muito manjado do nosso head coach. Então, se essas coisas melhorarem, a gente vai conseguir, né, conquistar novas vitórias, mas vitórias mais tranquilas, menos dramáticas, por uma maior diferença de pontos, com o ataque rendendo mais, né, desde que a defesa mantenha o seu nível de atuação, mas que o ataque renda mais, né, que esse é o ponto fraco nesse momento que precisa ser melhorado, é o desempenho ofensivo, né, para que a gente consiga vitórias menos dramáticas, né, e que lá na frente a gente não sofra um choque de realidade quando enfrentarmos times que estão hoje produzindo muito mais, né, do que o Green Bay Packers. Então, essa é a opinião que eu tinha para falar sobre essas 4 primeiras semanas. Resultados bons, desempenho abaixo, né? O ideal é aliar as duas coisas. Enquanto não for possível, vamos então, né, nos contentar com os resultados. Mas o ideal é que as duas coisas andem juntas para que lá na frente a gente não sofra novamente nos playoffs um choque de realidade, né, de determinadas equipes e depois venha discutir por que não deu certo, por que a temporada foi por água abaixo de novo. Então, tá aí o meu toque. Acho que muitos de vocês compartilham dessa minha opinião. Caso contrário, comente aí. A gente troca uma ideia aqui no YouTube. Falou, galera. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem. Tchau!